Então, bom, eu vou fazer algo totalmente diferente do que habitualmente faço nesses encontros. Eu preparei um breve texto, eu vou lê-lo, né, ao final comentá-lo. Trata-se de uma brevíssima síntese feita por Santo Tomás de Aquino a respeito do que é a alma humana quanto ao ser e de que formas ela pode operar. E depois nós vamos tentar fechar isso aqui com um comentário de cunho teológico. Então, mas podem me interromper durante a leitura se acharem por bem, sem problema. Tá? A alma humana, ser e operações, segundo Santo Tomás de Aquino. Na antiga filosofia grega, os maiores problemas acerca da alma humana giravam em torno de 4 questões principais: sua natureza, ser; sua origem, causa; as relações que mantém com o corpo, operações; e sua sobrevivência ao corpo, imortalidade, que será o tema abordado pelo professor Nogueira aqui após o almoço. Esses problemas foram abordados à exaustão por Platão e Aristóteles, que, apesar das posições antagônicas no tocante a várias questões atinentes à alma, influenciaram grandemente a cristandade em distintos momentos históricos. É conhecida a posição de Platão, segundo a qual a alma humana é, por natureza, totalmente espiritual, sendo sua união com o corpo acidental. Aristóteles, por sua vez, matiza a tese platônica, frisando que a alma é, sim, de natureza espiritual, mas forma com o corpo uma união substancial. Veremos daqui a pouco o que seja isto. Estes princípios, no que diz respeito ao problema da sobrevivência da alma após a morte, terão profundos reflexos na doutrina destes que são os 2 maiores filósofos gregos. Platão, partindo da premissa da absoluta espiritualidade da alma e de ela estar no corpo como em uma prisão, segundo a sua famosa expressão, não tem problemas em afirmar que a alma é, de per si, imortal, dada a sua imaterialidade e consequente incorruptibilidade, e que fará após esta vida um retorno ao mundo das ideias, das formas arquetípicas absolutamente separadas da matéria. Para Aristóteles, embora espiritual, a alma é imortal tão somente no que tange as funções do intelecto. Para chegar a esta conclusão, o estagirita precisou superar algumas aporias e, neste ponto, vale registrar o seguinte: embora a sua conclusão seja acertada e congruente com os princípios de que parte, há imprecisões conceituais em sua teoria, zonas de sombra que serão esclarecidas, eliminadas, resolvidas por Santo Tomás de Aquino, muitos séculos depois. O Dr. Comunes, sem abrir mão do arcabouço metafísico que informa a psicologia aristotélica, inocula nela os aperfeiçoamentos realizados por sua síntese magistral entre a teoria de Aristóteles do ato e da potência e o conceito platônico de participação, lançando novas luzes sobre o problema. Aqui só um breve parêntese, né? A estrutura desse pequeno texto eu a retirei do Dicionário Enciclopédico del Pensiero de San Tommaso, do Batista Mondin, que é um teólogo tomista, a qual eu faço várias críticas, né? Então, assim, eu só peguei a estrutura do que ele diz lá no verbete sobre a alma, fiz algumas correções e acréscimos. Então o texto, de alguma maneira, pelo menos ele tem, achei que era, né, honesto fazer essa referência, ele tem essa estrutura que se baseia mais ou menos no que aponta o Mondin com relação à ordem dos problemas, né? Mas o resultado é bem diferente. Então, lançando novas luzes sobre o problema. E, como não poderia deixar de ser, o Angélico também lhe acrescenta boa dose de teologia cristã, partindo dos dados revelados na Sagrada Escritura. No tocante à origem da alma, para Platão, é evidente que ela se dá fora do corpo, além de possuir, em relação a ele, uma primazia ontológica e cronológica. Para Aristóteles, a alma é co-originada com o corpo, com o qual forma uma unidade substancial, e o composto ilemórfico humano, ou seja, corpo, matéria e alma, forma, desenvolve as suas potências com o passar do tempo. Haveria, pois, uma evolução neste desenvolvimento. Da alma vegetativa passar-se-ia a sensitiva,
e da sensitiva à intelectiva. Não é o caso de apontar, neste breve texto, os reflexos dessa premissa de Aristóteles na obra do Aquinas, que é Santo Tomás, né? Mas registre-se que ela conduziu o autor medieval a uma tese que ainda hoje dá margem a muita discussão entre os tomistas, no tocante às suas consequências teológicas e morais. A alma seria infundida por Deus depois de o corpo, com relação à potência sensitiva, estar apto a recebê-la, o que levou alguns defensores do aborto a se apoiar em Santo Tomás de Aquino para justificar as suas teorias, embora a partir de uma interpretação totalmente forçosa e errônea dos textos do mestre medieval. A filosofia e a teologia cristãs dos primeiros séculos encontraram em Platão o autor que presumivelmente convalidaria, do ponto de vista filosófico, a mensagem bíblica. Isto é bastante claro, por exemplo, em Clemente de Alexandria e Orígenes, século III. Um pouco mais tarde, Santo Agostinho ratifica a autoridade de Platão, expurgando da obra do mestre grego algumas mitologias e teses de caráter gnóstico. No tempo de Santo Tomás de Aquino, séculos depois, a cristandade latina depara-se com a descoberta de Aristóteles pelo viés da hermenêutica árabe, sobretudo averroísta. Aqui um breve parêntese. Até o século XII, a cristandade, do ponto de vista teológico, era eminentemente neoplatônica, né, e seguia a interpretação de Santo Agostinho com relação a vários temas com fundo platônico. Então, Aristóteles chega no Ocidente, né, cristão, por alguns autores árabes, né, que o traduziram e o interpretaram à sua maneira, né, principalmente Avicena e Averroes, que é chamado de o comentador, né, e neste momento, ao final do século XII, com a Universidade de Paris, então recém-criada, né, havia lá a Faculdade de Artes, né, e também a Faculdade de Teologia, que informava toda a universidade, se discutiu muito se aqueles dados aristotélicos poderiam ou não ser um problema para a fé. A primeira reação da cristandade, tanto no magistério como na palavra de alguns de seus teólogos, foi de ou aversão ou de temor. Vocês vão ver daqui a pouco aqui que eu menciono um comentário aos 10 mandamentos escrito por São Boaventura, em que ele diz o seguinte: olha, desde jovenzinho lá na Universidade de Arte de Paris eu não gostei de Aristóteles. Aristóteles diz que o mundo é eterno. Isso contraria o dado da Sagrada Escritura. Então havia um temor de que a recepção de Aristóteles no meio da cristandade poderia derrogar a fé em alguns dos seus pontos principais, né? Então, qual é o papel de Santo Tomás disso, nesse contexto? Ele simplesmente vai comprar uma briga no seio da cristandade para demonstrar, primeiro, que aquele Aristóteles que chegava ali aos latinos estava chegando mal interpretado pela hermenêutica desses filósofos árabes. E que, em sua essência, não faria mal nenhuma à fé. Pelo contrário, já que toda a verdade, diga a quem disser, provém do Espírito Santo, e não há divisão na verdade, né? Se algumas verdades foram ditas por outros autores, sejam quais forem, não podem contrariar intrinsecamente o dado da fé. Portanto, olhando aquele arcabouço aristotélico, ainda com textos traduzidos de segunda ou terceira mão, isso que é impressionante, Santo Tomás de Aquino não falava uma palavra de grego. Ele teve em mãos mais traduções, até encomendar uma ao Guilherme de Moerbeck, não é isso, Nogueira? Ter em mãos algo mais próximo ao texto aristotélico, e sem saber grego foi o mais profundo comentador de Aristóteles. Santo Tomás é um milagre da inteligência, no certo sentido, né? Realmente só mesmo a gente que está na fé com a graça de Deus, só consegue enxergar que um filósofo tenha resolvido tantos problemas em tão pouco tempo com a ajuda de Deus, né? Então, só para fiz esse breve parênteses aqui, só para vocês dimensionarem, assim, primeiro, uma coisa que o professor Ricardo da Costa disse aqui. Não pensemos que na Idade Média as pessoas eram beócias e recebiam as coisas sem nenhum aparato crítico, né? A briga cantava, né? Seja, e principalmente no ambiente universitário, que era de abertura e discussão de ideias, né? A imposição de Santo Tomás, não há o argumento de autoridade para Santo Tomás tem valor zero. A única autoridade inamovível, né, a autoridade perfeita é a da Sagrada Escritura. Se o autor tal diz algo que, do ponto de vista filosófico racional, não faz muito sentido, deve ser refutado e deve ser discutido, né? Então, assim, era um ambiente de grande efervescência do ponto de vista da discussão das ideias, né? E, ao contrário da universidade de hoje, se você chega num ambiente universitário atual
e não reza na cartilha do orientador, do grupinho que recebe o dinheiro do governo para fazer uma bolsa de estudos, não sei sobre o quê, né? Até bolsa de estudos, hoje tem mestrado sendo feito a respeito da parada do orgulho gay aqui na UERJ, pra vocês terem uma ideia, você está fora, né? Então, voltamos aqui para não perder o fio da meada, né? É que eu sou uma anta com esse negócio de São Tomás, é muito mais fácil do que mexer no laptop. É que eu estava. Aí, um pouco mais tarde, Santo Agostinho ratifica a autoridade de Platão, expurgando da obra do mestre grego algumas mitologias e teses de caráter gnóstico. No tempo de Santo Tomás de Aquino, séculos depois, a cristandade latina depara-se com a descoberta de Aristóteles pelo viés da hermenêutica árabe, sobretudo averroísta, e, como é sabido, a recepção da obra do Estagirita por parte de teólogos cristãos e também pelo magistério foi permeada de desconfiança profunda, a de que se tratasse de algo contrário à fé. Como eu disse aqui, São Boaventura, por exemplo, aponta em seu comentário aos 10 Mandamentos que desde os estudos na Faculdade de Artes de Paris, ainda jovem, teve péssima impressão de Aristóteles porque este afirmava que o mundo é eterno, contrariando frontalmente a lei do espírito do livro do Gênesis. Outro parênteses, contrariando segundo São Boaventura. Santo Tomás tem um livro, né, Nogueira? Um livro do Nogueira parece que aprecia também, que é justamente para provar que, na verdade, a razão não pode... Nós acreditamos que o mundo foi feito por Deus no tempo e não desde a eternidade por um dado de fé. Santo Tomás é claro ao dizer que a razão pode chegar a demonstrar a criação, com razões suficientes e necessárias, mas que essa criação se deu no tempo, ou seja, né, o mundo começa com a criação no tempo, nós só sabemos pela fé. Né? É o tratado sobre a eternidade do mundo contra murmurantes. E um dos murmurantes é São Boaventura. Para vocês verem assim, que esse negócio de cristão, ser muito bonzinho, você não pode divergir de nada. Pode divergir sim, ainda mais em matéria teologicamente opinável. Né? Só que o Santo Tomás demonstra cabalmente, olha, a razão não tem como demonstrar se o mundo é eterno ou não. Nós acreditamos que ele não é eterno por um dado de fé. Né? Ponto, parágrafo. Né? Então, prosseguindo. Isso aqui eu achei importante dizer, porque assim, contraria a letra e o espírito do Gênesis, contraria de fato, né? Mas que as conclusões teológicas, né, que São Boaventura poderia extrair desse dado, na verdade, não tinham muito fundamento. Nesse ambiente totalmente adverso, a recepção da obra do Estagirita no maior polo cultural da cristandade medieval, Paris, Santo Tomás se afasta do neoplatonismo cristão e opta clara e corajosamente por Aristóteles. Outro pequeno parêntese. Ou seja, ele optou por Aristóteles no que diz respeito a esse arcabouço metafísico e ao fato de ser importante para a cristandade assimilar aquela filosofia que nada contrariava a fé em seus elementos essenciais. Porque poderia dar a impressão de que Santo Tomás de Aquino é antiplatônico, que é totalmente equivocado. Né? Totalmente equivocado. Hoje sabemos assim, da enorme influência que Platão teve para a obra de Santo Tomás, inclusive na própria estrutura da Suma Teológica, que, vamos dizer assim, advém de uma interpretação de um autor neoplatônico cristão, que foi o pseudo-Dionísio Areopagita. Então, assim, Santo Tomás não é antiplatônico. É óbvio que ele expurga da obra de Platão seus erros mais grosseiros, mas aproveita várias teses, vamos dizer assim, numa analogia, né, de matiz teológico, platônico. Né? Nós vamos ver uma delas no final desta breve comunicação. Né? Pois bem, feito esse preâmbulo, vamos ao que diz Santo Tomás de Aquino sobre a alma. Né? Antes de tudo, uma coisa que eu não escrevi aqui, que me ocorreu agora, né, uma das definições de alma, que Santo Tomás acolhe, que há várias delas, né, mas é que a alma é o princípio intrínseco de movimento do corpo. A alma anima o corpo. Né? Ele é o princípio de movimento de um corpo animado. Esse movimento, obviamente, não é só o local. Não é o caso aqui de destrinchar quais são as características do movimento do ponto de vista metafísico. Mas esta mesa aqui, por exemplo, é um ente inanimado, não tem alma, não
possui em si potência para se movimentar intrinsecamente, ou seja, a partir de princípios intrínsecos. Né? Então, a alma, antes de tudo, ela não é algo etéreo, ela é a alma do corpo. Santo Tomás, na questão disputada sobre a alma, chega a dizer, não sei se o Luguê vai comentar isso aqui, que a alma sem o corpo, na verdade, ela para realizar seus atos próprios, ela está como que cindida, não é o ideal para ela. O ideal da alma é estar com o corpo. Eu não vou antecipar o que ele vai dizer aqui, de como Santo Tomás diz que a alma sem o corpo é capaz de conhecer os singulares, etc. Então vamos começar com o que diz, em linhas gerais, Santo Tomás sobre a alma. Após acolher a formulação de Aristóteles no livro 2 do Peripsque, ou seja, do livro sobre a alma, de que a alma é o ato primeiro de um corpo natural organizado, Santo Tomás salienta que ela é de natureza imaterial, ou seja, espiritual. Mas a sua espiritualidade não é evidente, razão pela qual é preciso realizar acerca deste tema uma sutil e diligente inquirição. Diligente et subtilis inquisitio. Suma Teológica, livro 1, questão 87, artigo 1. Ora, o princípio intelectivo, chamado de mente ou intelecto, possui uma atividade própria que é independente do corpo no tocante à causa eficiente. Entender e querer. Mais abaixo eu vou explicar isso detidamente. Assim, embora o corpo sirva para a inteligência e para a vontade, como causa instrumental, os atos próprios dessas duas potências não mantêm com o corpo uma relação de dependência necessária, do ponto de vista da causalidade eficiente. O exemplo que eu pus ali, bem prosaico, mas eu acho que às vezes a caricatura ajuda a entender o conceito. Ter cérebro, por exemplo, não garante por si a alunos de matemática o entendimento dos teoremas expostos pelo professor em sala de aula, pois, em acto exército, o entendimento é absolutamente imaterial e não radica nas funções cerebrais, que estão para ele como uma espécie de substrato material, apenas, com potências predisponentes aos atos propriamente humanos de entender e querer, mas não ao modo de causa eficiente. Não é o fato de ter cérebro que que faz com que você entenda isto ou aquilo. É necessário, como eu digo aqui, dispor as potências intelectivas e volitivas para o exercício ótimo de sua atividade noética, ou seja, do espírito, por meio da aquisição de hábitos, que, na metafísica tomista, são o intermediário entre a potência e o ato. Pra vocês terem uma ideia, esse librito do professor Martí, né, tem um capítulo imenso, um livro realmente que reputo extraordinário. Tem um capítulo imenso em que ele fala das potências sensitivas e seu caráter instrumental com relação às operações superiores da alma, vamos dizer assim. É um livro assim que, se um dia nós tivermos recursos próprios, teria muito gosto em publicar no Brasil para difundir algo, um ambiente de estudo de psicologia que hoje também igualmente movido assim, por premissas psicanalistas e coisas que tais, uma obra como essa, que propõe Santo Tomás para a psicoterapia, é um achado, de uma coragem tremenda. Parabéns. Então, seja como for, aqui apresenta-se um problema. Se a alma é a forma substancial do corpo, tese aristotélica acolhida por Santo Tomás, como poderia realizar ela algumas operações sem o corpo? A resolução de Santo Tomás parte da premissa de que a inteligência humana é, antes de tudo, potência para os inteligíveis. Ou seja, pode ela conhecer todas as naturezas. Ora, tal conhecimento não pode ser obstado pelos limites físicos da matéria, pois, neste caso, o único conhecimento possível seria o sensitivo, como ocorre com os animais irracionais, cujo máximo grau de abstração da matéria é a chamada potência estimativa, análoga à potência cogitativa nos homens. Só outro pequeno preâmbulo. Quem quiser, existe lá no site Contra Impugnantes uma série de textos intitulada sobre a ação humana. O texto sobre a ação humana, inclusive, que eu devo em parte ao que aprendi aqui com o professor Martim Echevarria, em que se vai falando das potências sensitivas. Né? Quais são? Segundo Santo Tomás, dessa estrutura sensitiva nós temos os 5 sentidos externos, que são tato, olfato, audição, visão e paladar, e 4 sentidos internos, que são o senso comum,
que é aquele sentido que dá unidade aos dados apreendidos por todos os demais sentidos, dá unidade à percepção, não é isso, professor? A memória, a potência imaginativa, ou imaginação, e a potência cogitativa que elabora essas imagens antes de a razão, vamos dizer assim, entrar em campo, de chuteiras, etc. Né? Então, assim, o que se está dizendo aqui é que os animais... Chuteiras brasileiras, não argentinas. Não, que brasileiro. Não liga eles. Se bem que eu não torço pro Brasil, não, só torço pro Fluminense. Né? O Brasil, pra mim, o Brasil perdeu todas as coisas, eu dou graças a Deus que aí não acaba esse caos aqui. Eu torci tanto para a Copa não vir para cá. Mas, enfim, não mudamos de assunto. Então está se querendo dizer isso aqui, né? Existe algo nos animais irracionais, eles não raciocinam, mas eles têm uma estimativa da realidade a partir dos sentidos. E eles têm sentidos internos, têm memória. Né? Os animais lembram, eles imaginam, eles só não conseguem abstrair totalmente essa imagem que extraíram dos sentidos e chegar ao conceito universal. Santo Tomás é claro ao dizer, repetindo Aristóteles, que os sentidos nos dão o particular, o aqui e agora. O sentido me dá esta e aquela cadeira. A inteligência me dá o conceito de cadeira. A inteligência tem como objeto algo intemporal e imaterial. Né? O conceito de cadeira não é esta cadeira. Diga, professor. Nós temos como saber de fato que os animais imaginam? Sim, tem várias. Depois podemos, só não vou escapar, imagina e sonho. Né? Sonho? Sonho. Até com você. Você é um pesadelo. Vamos lá. Portanto, o intelecto, no ato de entender, é imaterial. E ser imaterial aqui significa que não depende da matéria, seja em sua essência, seja em sua atividade. Na verdade, as operações do intelecto têm por objeto essências abstratas e universais e buscam enunciar relações necessárias, universais e intemporais, o que exclui a hipótese de serem realizadas pelos órgãos corporais. É claro, né? Pois estes nos apresentam o contingente, o particular e o temporal. Né? Tem um gato lá em casa chamado Boécio, viu, doutor? Coitadinho, tem nome de filósofo, mas não abstrai nada. Né? Diga, doutor. É melhor usar o termo espiritual do que material? Não, o sensível já é material. Sim, mas que quando lá na frente eu vou tentar mostrar como a imaterialidade é uma das propriedades dessa espiritualidade. Ou seja, não ter... Porque assim, o problema filosófico é mostrar assim, que o intelecto, porque espiritual pode ser visto tanto como noético, do ponto de vista das potências para apreender a realidade imaterialmente, como também do ponto de vista religioso. Né? Então pode até ser um termo equívoco para alguns, mas como se trata aqui de só demonstrar que o espírito não tem parte com a matéria, e isso vai ser fundamental para Santo Tomás lá na frente demonstrar por que a alma humana racional não pode nascer do corpo. Né? Então assim, eu optei por essa tecnologia, mas é usado em sentido análogo. Né? Só porque o conhecimento sensível também é imaterial. Também é imaterial, mas o conhecimento sensível, mas tem um grau de imaterialidade muito menor. Né? A grau de imaterialidade, embora isso possa parecer uma contradição, radica na matéria. Radica na matéria. Ele radica na matéria. Sem a matéria, os sentidos internos, ou seja, o senso comum, a memória imaginativa e a cogitativa não conseguem elaborar. Então eles têm uma pálida saída da matéria, mas não ao ponto de chegar à abstração conceitual propriamente. Eles de alguma maneira são muito mais reféns da matéria do que o ato de entender e querer. Por isso que nós, né, inclusive como cristãos, o grupo de cristão aqui obviamente é católico, como cristãos nós sabemos que compartilhamos do pecado original, né, essa mancha, né, que já nos faz tender a certos males, mas mesmo nesse caso não quer dizer que nós vamos pecar automaticamente. Né? Nós temos uma capacidade que não se corrompeu totalmente de dizer não aos dados sensitivos. Né? É óbvio assim, que a criação de hábitos, a aquisição de hábitos bons dá uma proteção que é como, segundo na expressão de Santo Tomás, uma espécie de segunda natureza. Né? Com as virtudes, você como que adquire uma segunda natureza que lhe dá uma firmeza para realmente não sucumbir a coisas mais dramaticamente. Pois bem, o intelecto no ato de entender é imaterial. E ser imaterial significa aqui, que não depende da matéria, seja em sua essência, seja em sua atividade.
Na verdade, as operações do intelecto têm por objeto, já tinha lido essa frase, essências abstratas e universais, e buscam enunciar relações necessárias, universais e intemporais, ao passo que os sentidos nos apresentam o contingente, o particular e o temporal. Nesse sentido, como afirma o filósofo espanhol Juan Cruz Cruz em sua apresentação à edição espanhola da questão disputada sobre a alma de Santo Tomás, o espírito humano, essa frase eu achei especiosa, possui finitude atual e infinitude virtual. Nós somos finitude atual porque temos composição em nós de essência e ser, sendo a essência o limite do nosso ato de ser. Vou explicar isso um pouquinho mais lá na frente. Mas esta infinitude, nós vamos ver na frase de Santo Tomás agora abaixo, ela não significa que, sendo imaterial, eu não possa alcançar potencialmente coisas infinitas. Ouçamos Santo Tomás, né? Abre aspas. Não existe dificuldade alguma em admitir que a capacidade de uma substância intelectual finita se estenda a coisas infinitas, dado que a sua capacidade intelectiva é, de algum modo, infinita, pois não é delimitada pela matéria. Daí que possa conhecer o universal, o qual, de certo modo, é infinito, na medida em que contém em si infinitas coisas e potências. Santo Tomás de Aquino, questão disputada sobre a alma, artigo 18, resposta número 3. Em outras palavras, embora seja copartícipe, juntamente com o corpo, da essência humana, a alma racional o transcende no exercício formal dos seus atos próprios, o que demarca a sua intrínseca imaterialidade. Neste tópico, convém salientar que, quando se fala de imaterialidade da inteligência, se está falando, ao mesmo tempo, de imaterialidade da vontade, a qual é um apetite intelectivo do bem. Vou falar sobre a vontade lá embaixo. Isto quer dizer o seguinte: no ato de volição, a alma também opera sem depender formalmente do corpo, embora este sirva de substrato instrumental para os quereres humanos, na medida em que todo o conhecimento das coisas passa de alguma forma pelo aparato sensitivo, senso comum, memória, potência imaginativa e cogitativa, e a vontade para atuar alimenta-se, como veremos adiante, de formas imateriais subministradas pela inteligência. O que está querendo dizer aqui? Que a vontade, ela não é cega. Ela atua, nós vamos ver lá daqui a pouco, sub ratione boni, né? Sob a razão de bem. Há um logos, que a vontade precisa dessa razão para poder exercer o querer. O ato de escolha não é cego, como alguns voluntaristas que nos quiseram fazer pensar, isso mesmo dentro da igreja. Teólogos, alguns franciscanos aí, né? Alguém disse maliciosamente, um tomista amigo meu, não vou dizer quem foi, o melhor franciscano foi São Francisco. E alguns franciscanos, olha, como teólogos, mas diga. Você pode repetir, por favor, só para me recordar, a diferença essencial da potência imaginativa para a potência cogitativa? Não, eu nem fiz referência aqui para a gente não entrar, só aludir a elas, né? A imaginação, a potência imaginativa é o labor de imagens. A criação da imagem... Não é, ela se forma no seu sentido interno. Quando você se queima, eu vou dar um exemplo aqui para ver se torna bem patente. Você botou a mão no fogão, essa imagem não é só física, tá? É uma imagem psicofísica, psicológica, tá? Não é só uma imagem física. Se eu ponho a mão no fogão, na boca quente do fogão, e ele queima a minha mão, isso imprime na minha estrutura psicofísica uma imagem da dor que aquela ocasião propicia. Entendeu? A imaginação, como ela já tem uma certa abstração da matéria, quando eu aproximar minha mão do fogo, é óbvio que a minha memória vai me lembrar que, olha, pode ocasionar aquela sensação. Mas só que ela não se refere só ao dado atual. A memória, ela é exercida tanto espontaneamente, como também existe aquilo que Santo Tomás chama de reminiscência, né? Que é a memória voluntária. Eu quero me lembrar. Eu tive um momento na minha vida extraordinário, eu gosto de lembrar, me dá alegria. A reminiscência é, inclusive, importante para a vida espiritual. Né? Você quer lembrar das coisas boas que a vida do espírito lhe traz. Né? Então, assim, isso está na potência de alguma... Não, desculpa. Porque a memória imaginativa tem funções análogas. Né? A memória precisa das imagens. Né? A memória é a atualização, de alguma maneira, da potência imaginativa. Mas eu tenho uma potência para gravar na minha estrutura aquela imagem da dor. Aquela imagem do sofrimento. Agora, o caráter que eu vou dar a isso, intelectivo, ou seja, a interpretação,
Porque o intelecto é eminentemente também hermenêutico, ele interpreta os dados. Os sentidos os recebem passivamente. O intelecto ele tem um reflexo sobre os dados sensitivos, ele também é capaz de interpretá-los. É óbvio que, por exemplo, se você pensar numa pessoa que tem prazer com a dor, um sádico, um masoquista, melhor dizendo, ele de alguma maneira está invertendo uma ordem natural do seu movimento psicológico. Né? Mas por quê? A sua inteligência e a sua vontade estão muito corrompidas. A cogitativa é a interpretação. Não, a cogitativa, assim, não. A cogitativa é um dos temas mais abstratos da obra de Santo Tomás de Aquino, que deu margem, não é, professor? A livros e mais livros, mas de alguma maneira ela é aquela potência interior que prepara as imagens para a razão. Né? Ela não tem como. Se a gente abrir um parênteses muito grande aqui, eu tenho medo de me perder, mas é uma estimativa racional que nós temos das coisas. Entendeu? É uma estimativa sobre a direção, digamos, da razão. Isso. Os animais estimam que o fogo esquenta e não se aproxima, né? Só que a minha modo de estimativa, por exemplo, tem um sujeito mau caráter no meu trabalho, né? Ele já me deu vários exemplos que ele atualiza o mau caráter de uma maneira assim impressionante. Eu já tenho a cogitativa e já me diz, olha, eu não quero distância desse cara, né? Eu não cheguei a raciocinar ainda em hábito, mas é isso que o Nogueira falou. É uma estimativa da realidade sob a égide já da razão inferior. Né? Corrija-me se estiver errado, viu, professor? Quando termine, só algum comentário sobre isso. Sim. Vamos prosseguir. Até aí, tudo muito fácil, né, André? Santo Tomás é fácil. Nós é que somos burros. Ele deve olhar pra gente assim, olha pra mim, português, esses caras são burros. Tudo que eu aprendi em 10 segundos, eles estão levando a vida inteira, aprendendo só um pouquinho. Estão esforçados. Então, prossigamos. Substancialidade da alma. Então, segundo tópico. Verificada a primeira característica essencial da alma humana, ou seja, a sua intrínseca espiritualidade, que lhe demarca a diferença específica com relação à alma dos animais irracionais e à alma dos vegetais. Só para lembrar aqui que os vegetais têm alma. Eles têm princípio intrínseco de movimento do corpo. Mas é a alma que só tem potências vegetativas, ou seja, nós também temos potências vegetativas em nossa alma. Por exemplo, a circulação sanguínea, as funções neurológicas, as funções digestivas acontecem sem a interveniência da nossa vontade. Né? Mas as plantas têm alma. Né? Só que não é pecado botar uma plantinha não. Depois ele pode explicar. As plantas têm alma, mas... Né? Hoje em dia você não pode matar uma planta, você pode fazer um diabo, né? Mas não, cortar essa árvore aqui, né? Isso é pecado mortal. Você vê aí, ao ponto que a gente chegou. Né? Na UFES não se amarrou uma árvore. Pois é, podia ficar lá dentro. Então, em Santo Tomás, né? Que lhe demarca a diferença específica com relação à alma dos animais irracionais e à alma dos vegetais incapazes de transcender formalmente a matéria. É preciso considerar a seguinte propriedade, sua substancialidade. Em Santo Tomás, a demonstração dessa propriedade corrige as incertezas e ambiguidades da antropologia aristotélica. Na citada questão disputada sobre a alma, há um artigo sobre essa questão em que se arrolam algumas teses inadmissíveis para o Akinati. As de filósofos materialistas, de uma parte, que não acreditavam nenhum caráter substancial à alma racional e a equiparavam a outras formas naturais contingenciadas pela matéria, e a de pensadores platônicos que, não obstante afirmarem ser a alma uma substância, queriam acreditar a ela uma transcendentalidade absoluta em relação ao corpo, chegando a dizer que o homem é a alma. Esta premissa é para o grande gênio medieval absurda, pois implica desprezar o corpo como um dos elementos constitutivos da essência humana. Ora, a evidência da essencialidade do corpo no composto humano leva o doutor Angélico a dizer o seguinte, depois de uma série de premissas harmonicamente ordenadas entre si. Abre aspas. Santo Tomás Dixit. Deve-se concluir que a alma, para poder subsistir por si, perse potens subsistere, não é tal que forme uma espécie completa, mas entra na espécie humana como forma do corpo. Assim, se pode dizer que a alma seja uma forma que é substância. Santo Tomás de Aquino, questão disputada sobre a alma, artigo 1. Pois muito bem.
Sabedor de que o operar segue o ser, isso é uma máxima escolástica, né? Operar e segue si, né? Ou seja, de que nada pode operar senão enquanto é, e tendo demonstrado a espiritualidade da alma racional e, por conseguinte, a sua independência com relação ao corpo, no que tange a sua operação ótima, entender e querer, né? O Akinati recorre à fina distinção entre essência e ser para apontar a substancialidade da alma. Em resumo, a alma humana, mesmo sendo imaterial, possui uma radical distinção metafísica com relação à imaterialidade da essência divina, por exemplo. Nela, a composição de essência e ato de ser, ao passo que em Deus a identidade máxima, sendo a sua essência simplesmente ser. Resumindo, Deus é ato puro sem mescla de nenhuma potência passiva. E nele só há ato, é um ato metafisicamente puro. Ele é o seu próprio entender. Em nós, por exemplo, a distinção entre entender e o nosso ato de ser formal. Eu não sou o entender. Entender em mim é um acidente imaterial da minha potência intelectiva. Eu posso entender ou não. Deus, como nós vamos ver aqui, não só com a sua inteligência causa os entes, como os conhece intrinsecamente, sabe, conhece os futuros contingentes, ou seja, o seu intelecto possui e contém em si todos os inteligíveis. Vamos ver aqui. Isto quer dizer o seguinte: o ser da alma humana não é simplíssimo, em sentido metafísico, mas composto, pois dele se dão ato e potência. Por exemplo, a alma racional tem potência para entender, intelecto possível, e entende em ato, intelecto agente, sendo o conhecimento justamente esse movimento imaterial, acidental da potência intelectiva. O professor Martim me entregou ontem um trecho, um artigo dele sobre o intelecto agente. Isso é um tema interessantíssimo. Infelizmente, como não é o nosso foco aqui, não dá para aprofundar, né? Mas o tema do intelecto agente em Santo Tomás é a superação da teoria da iluminação em Santo Agostinho. É extraordinário. É uma questão no livro sobre a verdade, o De Veritate, que ele resolve isso de uma maneira esplendorosa, né? Voltemos aqui. Sendo o conhecimento justamente este movimento imaterial, acidental da potência intelectiva. Acidental por quê? Porque não é necessário. Acidental aqui no... Eu conhecer é um acidente da minha substância. Eu não vivo conhecendo. Santo Tomás, no livro de Espiritual dos Criaturas, chega a dizer, num trecho lá, que os anjos vivem entendendo. Que maravilha a vida deles. O viver deles é entender. Né? Por quê? Os anjos não retiram das coisas o seu conhecimento. Eles já têm as espécies inteligíveis infundidas por Deus na sua inteligência. Então, eles conhecem as coisas melhor do que toda a humanidade reunida no tempo e no espaço durante todos os séculos. O conhecimento nosso não, é dificultoso. Ele parte do aqui e agora, do contingente, parte dos sentidos. Né? O anjo não vive entendendo. Nós não vivemos entendendo. Não sabemos nem agora, eu não tenho a intelecção agora, por exemplo, qual é a quantidade de litros de sangue circulando no meu sangue. Esse conhecimento material da matéria perfeito os anjos têm. Tem um teólogo tomista que diz que o demônio, por exemplo, pode fazer parar seu coração, tem domínio sobre a matéria. Deus não permite. Né? Mas o anjo tem um total domínio sobre a matéria. Não tem a interseção da matéria para atrapalhar nos seus atos de entender e querer e de dominar a matéria. Mas não mudemos de assunto. Né? Deus, ao contrário, é o que entende, pois tudo nele é seu próprio conhecer, ao passo que a alma humana não se identifica em termos absolutos com o seu próprio entender. Ela é, como se frisou acima, finita em ato e infinita em potência, ao passo que Deus é absolutamente infinito em ato, não havendo nele potência passiva alguma. Deus é o próprio ser subsistente, ao passo que todos os entes têm o ser participado por ele. Não é o tema aqui também, né? Seria um tema maravilhoso, da criação, né? A participação, né? A proveniência dos entes por Deus per creatione. Né? Exclua-se, pois, do horizonte metafísico o ipsum esse subsistem, ou seja, o próprio ser subsistente, e toda a realidade dos entes se tornará aporética, ou seja, não se resolve ela filosoficamente, ela é absurda, intrinsecamente absurda. Se houvesse uma ruptura no ser, nada poderia vir a ser. É necessário, nunca pode ter havido uma ruptura no ser, porque o nada pode gerar.
é necessário haver algo que sempre foi, que tem a posse de si mesmo de maneira perfeita, que é o horizonte possibilitante dos entes. Se não tivesse, vamos supor que, só para uma imagem, se interpusesse o nada na ordem do ser, nada, nós não estaríamos aqui agora. É necessário ter sempre havido algo perfeitíssimo, formalmente, né, imaterial, né, que é a raiz do ser, vamos dizer assim, dos entes. Né? Eis a distinção metafísica que representa, para alguns tomistas, uma das grandes novidades do Akinati no tocante a este tema. A alma humana é ontologicamente simples, dada a sua imaterialidade, e metafisicamente composta, dada a sua composição de essência e ser. Só para ilustrar o que se está dizendo, a editora Sétimo Selo, há 3 anos, publicou a tradução de substâncias, Tratados de Substâncias Separadas, né? Ou seja, o tratado sobre as substâncias separadas da matéria, que para a metafísica são as inteligências puras e para a teologia são os anjos. Né? Ali, uma das questões que Santo Tomás tem que discernir, ele só infelizmente morreu antes de terminar esse opúsculo, já que os anjos são imateriais, qual é a sua diferença em relação a Deus, que também é imaterial? Né? Uma questão metafísica, né, tremenda. Né? Dizem que aquele ator da década de 70, o Telly Savalas, ficou careca depois desse livro. Caiu tudo sobre a cabeça dele. Kojak. Porque é um tema de grande dificuldade metafísica. Segundo Cornélio Fábio, que é um tomista a quem eu faço 1000 restrições, mas é um metafísico, é a última explicitação da metafísica de Santo Tomás de Aquino, no Tratado sobre as Substâncias Separadas da Matéria. Pois bem, continuemos. União da alma com o corpo humano. Outra característica. Perdão. Dadas estas duas características principais da alma humana, espiritualidade e substancialidade, Santo Tomás não encontra dificuldade alguma em fazer sua a tese aristotélica da união entre alma e corpo, assumindo neste ponto os conceitos do ilemorfismo do Stagirita. Abre aspas. A alma é aquilo por meio do qual o corpo humano possui o ser em ato. E isto é próprio de uma forma. Portanto, a alma humana é a forma do corpo. Santo Tomás de Aquino, questão sobre a alma, artigo 1, resposta 7ª. Duas são, pois, as principais características dessa união. Primeira, ela é substancial. Para evidenciar isto, Santo Tomás lembra que, quando a alma abandona o corpo, não resta nele nada de propriamente humano, a não ser a aparência. E isto significa que o cadáver não tem potência para atualizar nenhuma das atividades próprias e distintivas do ente humano. Eu só posso dizer que o cadáver é humano por uma analogia de atribuição extrínseca, como diria o cardeal Caetano, não é tomista. Né? Ou seja, no cadáver, só ali a casca da humanidade. Ele não tem potência para realizar os atos distintivos. Né? Isso para Santo Tomás é evidência de que a alma é a forma substancial do corpo. Né? Assim, de novo Santo Tomás, abre aspas, se a alma estivesse no corpo, acidentalmente, como um marinheiro está no navio, metáfora usada por vários filósofos platônicos, fiz essa observação, não imprimiria o caráter de espécie a esse corpo. Né? O corpo não seria da espécie humana. O meu corpo só é da espécie humana enquanto eu vivo. Entendeu? Ficou claro isso? Se eu morri, ele já perdeu a espécie. Né? Já perdeu a forma, é princípio de operação nos entes, ele é princípio de inteligibilidade e também de especificação. A matéria, por exemplo, é princípio de individuação. Só, ou seja, o que faz uma... Tem aqui várias cadeiras nesse auditório, o que distingue uma da outra do ponto de vista da individualidade é esta matéria e aquela matéria. A forma especifica que isto é uma cadeira. Né? E tem a forma de cadeira, princípio de especificação. Diga, Ricardo. Eu estou em dúvida ainda. Sem a alma, o seu corpo não é humano. Deixa de ser espécie humana? Deixa de pertencer. Ele passa a ser um corpo amorfo, decomponível de per si. Mas não é mais humano? É um cadáver, não é mais humano. Você só pode dizer que algo, quando você acredita intelectivamente a essência de algo a um ente, né, ele tem que operar conforme o ser. O operar segue o ser. Né? Se não tem mais o ser e não pode operar, ele já deixou de ter aquele caráter, aquela espécie. Ele é um corpo, matéria inerte, inerme, que vai
se corromper 30 segundos depois. Eu fico impressionado, por exemplo, a questão da incorruptibilidade dos corpos dos santos, né? Eu estou lendo agora a biografia do Bonifácio VIII. O corpo começa a apodrecer, mas é imediatamente. Aquele escritor brasileiro, coitado, suicida, né, que morreu numa situação também moral, assim, muito dramática, foi o Pedro Nava, mas um grande escritor do ponto de vista formal, memorialista, ele era médico, se matou. Ele era médico legista. E aí ele tem uma frase num dos livros assim, as pessoas acham que o corpo começa a apodrecer logo depois. Nós abrimos o corpo para fazer o exame, às vezes imediatamente, já está podre. Aí ele chega a dizer uma frase, nós somos uma porcaria transitória. E é verdade, nós somos uma porcaria transitória, mas o que impede essa transição de ir logo para a porcaria final é a alma. Né? E a alma que nos especifica, a alma humana, racional, volitiva, que nos especifica como homem. Né? Não é a alma vegetativa, não é a alma sensitiva, o que nos torna homens é a forma substancial do corpo. Né? Isso tem uma profundidade tremenda, e eu vou mostrar daqui a pouco que essa tese de Santo Tomás foi condenada pelo magistério, né? Ele causou um escândalo tremendo, nós vamos ver daqui a pouco. Não, episcopal. Episcopal. Mas magistério, né? Mas magistério. Essa tese. Episcopal e magistério também. Não, mas não é o. Mas tá errado. Mas não tem o caráter de família. Não é infalível. Com certeza. Aliás, eu aprendi, você aprende o seguinte, só um parênteses. Em se tratando de Santo Tomás, suspenda o juízo. É o melhor, antes de você concluir, depois que você começa a conhecer a grandeza desse pensador, não tem humildade, olha, eu vou estudar para ver se ele está certo. Às vezes eu vejo os meninos que saídos do poeiros querendo discutir teologia, magistério, tem um monte aí na internet. Né? O cara quer opinar, tem um caráter opiniático, aí você vai perguntar, não tem conceito teológico nenhum. Né? Inclusive padres, não tem. Aí estude, dá vontade de falar. Por isso eu nunca lá no nosso blogzinho, nunca botei espaço para comentário. Por quê? Senão você começa a se vencer pelas paixões. O sujeito manda um e-mail para você, cabeludo, você dá vontade de falar, baixa as orelhas, meu filho, vai aqui, ó, vamos repetir o doutor comum. Agora na polêmica lá com aquele professor, né, aquele professor bendito da internet, ele me chamou de papagaio de Santo Tomás. Foi o melhor elogio que eu recebi na vida. A gente só quer receber, porque na igreja tem papagaio do capeta hoje em dia. Mas é verdade, Dante, Heidegger, Russell, de Santo Tomás tem poucos, não é não, meu Tomás? Diga. Então, só para concluir a minha lerdeza. O corpo sem a alma não é corpo humano, é um corpo. É um corpo. Para ser corpo, precisa ser orgânico, supõe a alma, exatamente. Por isso. Você só é corpo se houver alma. Nesse sentido. O corpo, segundo Santo Tomás, ele pressupõe, para não ser matéria só, a união da matéria com a forma. Né? Se perdeu a forma... Para não ser corpo orgânico. Para não ser corpo orgânico. Ele é um pedaço de matéria. Né? Tudo bem que tem gente aí que, mesmo com alma, né, parece que é pior do que um cadáver. Né? Mas isso só por analogia. Então, primeira característica dessa união do corpo com a alma, ela é substancial. Né? Segunda, justamente por ser substancial, essa união abarca o ser e o operar. Abre aspas. A alma está unida ao corpo para a sua perfeição substancial. Isso é Santo Tomás dizendo. Isto é, para a completude da espécie humana. E também para a sua perfeição acidental. Ou seja, para isto a que chamamos conhecimento intelectivo, ao qual a alma chega por meio dos sentidos, sendo este o modo de conhecer connatural ao homem. Santo Tomás de Aquino, questão sobre a alma, resposta ao sétimo argumento. Em síntese, no homem há uma só alma que abarca todas as operações das potências inferiores, vegetativas e sensitivas, e superiores, intelectivas e volitivas. Eis as palavras claras de Santo Tomás. Abre aspas. Sendo a alma uma forma substancial, que constitui o homem em determinada espécie de substância, é preciso dizer que não existe uma forma substancial intermédia, mas o homem, dada essa alma, é aperfeiçoado segundo os diversos graus de perfeição, dado o seu modo de ser, primeiramente, corpo, de ser corpo vegetativo e animado, e por fim de ser alma racional. Trocando em miúdos, não existe em nós uma pluralidade de formas. Né? No ente humano, o homem, cada homem, ele só tem uma forma substancial, ou seja, uma só alma que abarca esse conjunto de potências. Ela é corpo, ela anima o corpo, né? Mas como nós estamos na interseção entre o material e o imaterial,
né? Nós temos comunhão com a matéria, mas também somos abertura para todos os inteligíveis, ao contrário dos animais irracionais, que segundo essa teologia, coitadinho, no céu também nenhum deles vai poder estar lá. Uma amiga minha falou, pô, meu cachorro não vai estar no céu. Eu falei, mas não se tristeza, né, filho? Porque vendo o verbo, não vai haver tristeza nenhuma. Você vai ter o conceito de cachorro na sua cabeça perfeitissimamente. Entendeu? Diga. O macaco quer saber. A alma é substância. É a forma substancial do corpo. Então, substância e forma aí são próximas. São próximos, né? Mas não são a mesma coisa. Não, né? não. Né? A alma é a forma que dá Substância ao corpo. É a ao forma composto. Isso, ao composto. isso. Entendeu? Que dá substância ao composto. Né? Mas é uma só. Agora nós vamos ver como é que foi o escândalo na Universidade de Paris, esta tese. Né? Segundo esta teoria... Ah, não, já... Tem aqui outro parágrafo. Né? Neste ponto, vale mencionar que a tese da pluralidade das formas no composto humano era quase unanimemente defendida na Universidade de Paris no tempo de Santo Tomás de Aquino. E mais, o escândalo causado pela teoria tomista, demonstrada por ele filosoficamente e, décadas depois, referendada pelo magistério da Igreja, né, contribuiu para a famosa condenação. Isso aqui são parênteses, né? Que foi um escândalo. Ele foi condenado, mas depois foi reabilitado e o magistério acolheu A sua universidade doutrina. dizia que havia várias almas no corpo? Isso, vou te dizer isso agora. É. Mas depois também se disse isso, hein? Houve teólogo franciscano que disse isso. Nas escolas, por exemplo, Nossa Senhora, o homem é uma pluralidade tremenda de forma. Aí ele tem a forma da animalidade, a forma da corporeidade, a forma da espiritualidade. É como se fosse uma legião de formas num único sujeito, o que é um erro tremendo. Então, isso contribuiu para a famosa condenação de 1277 pelo bispo Etienne Tepier, né, da tese da unicidade da forma substancial da alma humana. Ou seja, em 1277, o Papa acolhe deste bispo, né, esta condenação. Ele é um bispo franciscano, ligado a alguns franciscanos espirituais, não cabe aqui aprofundar isso. E esse Papa acolheu essa condenação. Santo Tomás ficou praticamente proscrito na igreja até a sua canonização. A sua obra sobreviveu graças ao abnegado amor dos seus discípulos, né, que compraram uma briga tremenda dentro da igreja, até ele ser realmente reabilitado e aí depois, né, consagrado como doutor comum, ou seja, o doutor dos doutores da igreja. Né. Então, a história do embate solitário de Tomás de Aquino com praticamente todos os mestres do seu tempo, teólogos e filósofos, assim como com vários irmãos de fé, aponta para o papel que cabe ao verdadeiro filósofo, a máxima, né, que ele gostava. Né? Amigos Plato, sed mais amigas veritas. Platão é meu amigo, mas a verdade é mais. Né? Né? Como? Oi? Sim, mas ele era discípulo de Santo Alberto Magno. Né? Santo Alberto Magno depois morreu de tristeza ao ver essa condenação. É uma passagem maravilhosa da vida de Santo Alberto Magno, que ele vai a Paris fazer a defesa do seu antigo discípulo. Dizem que Santo Alberto Magno chorava todos os dias. Ele morreu numa tristeza profunda ao ver que o seu grande discípulo, que na verdade o superou incomensuravelmente, estava sendo condenado na igreja. Né? E essa passagem é linda. Ele já velhinho sai de Colônia, na Alemanha, vai a Paris para fazer a defesa. Mas, embora a defesa tenha causado grande impacto, isso alguns biógrafos dizem, não adiantou nada. Ele só foi ser reabilitado, né, quase 50 anos depois. Né? Mas, assim, não tem parâmetro. É porque nós estamos falando de uma cadeia montanhosa. Né? Como você diz, o Louis Jurget, que é um tomista francês, diz que Santo Tomás é como um cume entre vales. Pegue Santo Tomás e coloque do lado de quaisquer pensadores, a imagem que vem é a seguinte, um cume entre vales. Né? Mas estamos falando também de uma cadeia montanhosa. Né? São vários grandes autores. São Boaventura, apesar de alguns erros teológicos, um grande autor. Nós vamos publicar agora a questão disputada sobre a ciência de Cristo. Né? Um belo livro. Então, estamos numa cadeia montanhosa. Santo Tomás teve graças especiais para isso. Ele na Suma ensina que Deus dá graças proporcionadas aos fins que ele quer que a pessoa execute. Né? Maria foi plena de graça, né? Porque o fim que ela tinha que executar é sum, né? Então ela não poderia compartilhar conosco essa mancha do pecado original. Santo Tomás de Aquino, jovem, ainda a passagem maravilhosa da sua biografia, é que ele ficou 2 anos preso numa torre de um castelo pelos irmãos, porque quando ele
mostrou sua vocação religiosa e filosófica. A família, ele era dito do rei, o pai dele era dito do rei. Queria que ele herdasse os negócios, fizeram tudo para ele não se tornar de maneira agora rico. Ele abriu mão da riqueza, só que antes ele teve que passar por uma aprovação. Ficou 2 anos preso lá num castelo. Um dia os irmãos puseram uma prostituta lá de madrugada. Dizem os biógrafos que ele pegou 2 archotes na parede, fez o sinal da cruz, pediu para a mulher se retirar. Anos depois, confessando-se com o Frei Reginaldo de Piperno, ele fez uma declaração extraordinária. Disse, olha, depois deste dia, ainda jovem, nunca mais em toda a minha vida eu tive um movimento desordenado sequer no apetite compulsivo. Rapaz, parece que Deus estava retirando essas paixões para ele realmente chegar ao cume. Porque nós sabemos que realmente uma paixão, as paixões podem desordenar o intelecto na observação das coisas. Então, quando estamos falando de Santo Tomás aqui, a gente não pode esquecer primeiro que ele é teólogo, é católico, é doutor da igreja. Isso tudo está implicado no fato de ser esse gigante extraordinário. Mas assim, ao conhecer a sua biografia, a gente sempre acaba, parece que acende mais uma luzinha. Como é que tudo, parece que a providência divina arrumou tudo de maneira tal para ele ser essa bênção, né? Tanto é que eu não conheço uma pessoa sequer, mas nenhuma, que tendo estudado com amor, que é pré-condição do conhecimento, a obra de Santo Tomás, não tenha tido um desenvolvimento pessoal, humano, etc. Quando você vê um mau tomista, você vê que é tomista sem piedade. A gente estava conversando isso ontem. Há muitos tomistas aí no ambiente atual da igreja que não tem fé, não tem piedade nenhuma, por isso são maus. Que acabam querendo adaptar o seu tomismo ao que se diz por aí. Se não tem a fé como virtude teologal infusa, não vai falar sobre outra coisa. Não fala do Tiririca, de qualquer outra coisa, não vai falar de Santo Tomás. Dá vontade de dar uma surra de palmatória no perímetro glúteo. Mas, continuemos. Levar os seus princípios até o fim. Esse é o papel do filósofo. Ainda que arcando com o ônus do opróbrio, do desprezo e da condenação. O fato é que, anos depois da morte do Akinati, a verdade de sua teoria impôs-se, e a escola tomista, ao longo de 700 anos, tratou de mostrar as absurdidades e aporias da tese pluralista. Realmente, o papel dos principais tomistas, como Cardeal Caetano, João de Santo Tomás, já na terceira escolástica, e outros, foi demonstrar o absurdo filosófico da tese pluralista. E demonstraram. Hoje, assim, quando eu vejo também algum tomista menosprezando esses autores por um ou outro errinho que cometeram, é jogar fora, assim, não só um tesouro filosófico, como sempre a história dos homens que realmente fizeram o tomismo sobreviver. Foi na pena deles que o tomismo historicamente sobreviveu. Quarto tópico, estamos indo para o fim. As faculdades da alma. Primazia ontológica da inteligência e da vontade. Em meio à vastíssima gama de operações realizadas pela alma humana, Santo Tomás enfatiza a excelência de suas 2 faculdades principais, a inteligência e a vontade. A vontade, movimento intelectivo e apetitivo intelectivo tendencial ao bem, que é uma apetência intelectual. Em várias passagens de sua imensa obra, Santo Tomás frisa que a vontade é o apetite intelectivo do bem. Em primeiro lugar, ela apetece o bem em sentido geral, universal, bonum in comune. Assim, toda vez que o homem quer algo, o quer na forma intelectiva de um bem. Por exemplo, o estuprador, embora cometa um ato moralmente condenável, deseja no instante em que o pratica um bem, um gozo psicofísico que em si não pode ser dito mal. Santo Tomás jamais diria que o prazer decorrente do ato conjugal é mal. Deus não teria feito. O pecado está na desordem, na falta da reta razão e no descumprimento da lei divina. Um ladrão, por sua vez, deseja algo que também não pode ser dito mal em si, os bens de ordem material. Para vocês terem uma ideia de que os bens de ordem material não podem ser ditos maus em si, o Papa que canonizou Santo Tomás de Aquino foi João 22, mandou tirar da bula de São Francisco de Assis a tese da absoluta pobreza. Os apóstolos não eram absolutamente pobres, eles tinham uma bolsa comum, tinham um barco, Pedro tinha 2 espadas. Então, assim, esse espiritualismo foi condenado, exacerbado. Nós somos corpo que caminha juntamente com a alma, que o anima e que pode chegar a Deus, graças a Deus. Somos capazes dele, doutor? Então, um ladrão, por sua vez, deseja algo que também não pode ser dito mal, os bens de ordem material. E assim também o suicida que comete esse ato terrível desejando um bem psicológico, por fim a seus tormentos, sejam quais forem. O
o que se está querendo dizer é o seguinte: no ato de querer, o que move a vontade é a forma intelectiva de um bem. Nós estamos condenados a querer o bem no ato de querer. Não tem como, não tem saída. Não tem como fazer uma demonstração, e a gente teria um curso inteirinho sobre isso. Tem como provar que realmente a vontade, ao querer, qualquer coisa que seja, mesmo de forma desordenada, o que a move é a forma intelectiva de um bem. A imoralidade intrínseca de todas essas ações humanas aí acima, está no fato de que nelas o querer está desordenado, não delibera no ato a respeito da hierarquia dos bens ontológicos que integram a realidade, nem acerca da forma como devem ser adquiridos pelo homem. Seja como for, o bem é o que a vontade busca, ao querer. E mesmo quando age mal, ela é movida sub ratione bone, sob a razão de bem. Eis, em síntese, a teoria tomista em linhas gerais. Impõe-se agora uma distinção. Afirmou-se que a vontade quer, como necessidade, o bem em sentido geral. Mas e com relação aos bens particulares? Ela os quererá com igual necessidade? A resposta de Santo Tomás é enfática: não. Na concepção do Aquinas, os bens particulares, bona particulária, não podem determinar a vontade necessariamente. E essa radical indeterminação manifesta a indiferença objetiva da vontade, ao passo que o ato de escolha em si manifesta uma indiferença subjetiva. Ou seja, ao escolher algo, eu pretendo, outras coisas que se apresentam à minha vontade. A minha vontade só é livre no exercício de bens relativos e contingentes. Ou seja, eles não implicam uma adesão necessária da vontade a eles. Eu posso querer suco de laranja e não de maracujá. Agora, se Deus aparece aqui na minha frente, eu não tenho como não querê-lo, porque a vontade, sendo o apetite intelectivo do bem, sendo Deus o bem máximo, ele abarca, ele é como um imã transcendente que leva ela a ele. Por isso que no céu os bem-aventurados não tem como pecar. Aqui é o que eu digo aqui. Aqui reside propriamente a liberdade humana. Somos livres para querer ou não querer estes ou aqueles bens. Somente um bem absoluto e infinito poderia repousar absolutamente a vontade humana, e este é Deus. Por isso, na visão beatífica da essência divina, é impossível para o homem querer algo que não seja Deus mesmo. Ou seja, é impossível para ele escolher o mal, desviar-se do fim, pois sua inteligência e sua vontade estão deificadas pela apreensão formal, consequente volição perfeita do fim útil e inesgotável que é Deus. Nesse estado de contemplação da essência do próprio ser, a potência volitiva humana locupleta-se, chega ao ápice, alcança a felicidade na posse efetiva do bem. Duns Scott, que hoje em dia é beato, conjunto de heresias que esse frade franciscano tem na sua obra, é impressionante. Uma delas é dizer que a alma de Cristo é pecável. A alma dos bem-aventurados no céu é pecado. Que a Eucaristia não é transubstanciação. Mas assim, ele, se tivesse esse arcabouço metafísico, que é a metafísica do ser de Santo Tomás, ele jamais poderia dizer isso, porque isso é corolário necessário de todas as premissas. Se a vontade é o apetite intelectivo do bem, e no ato de escolha ela deseja o bem, ao deparar-se com um bem superabundante do ponto de vista ontológico, ela não pode não querê-lo. Diga, Dom Tomás. Que eu saiba, ele só beato dentro da ordem. Dentro da ordem, Mas mesmo dentro da ordem. Sim, é verdade. Eu sei disso. Dom Tomás está me lembrando que Dom Scott só é considerado beato intramuros franciscanos. Mas. Não, é oficial, mas para a ordem. Oficial para a ordem. Mas como hoje em dia a ordem também se dá no meio da desordem, então é meio que vale tudo. Mas no meu time tricolor ele não joga esse tal de status. Sai daqui, se eu sou técnico, vai embora. Demitido por justa causa. Deixar de ser burro. Então, a liberdade de eleição, conhecida por nós como livre-arbítrio, é a faculdade, olha que premissa de Santo Tomás. A liberdade de eleição é a faculdade conjunta da inteligência e da vontade, conforme diz o Aquinas numa famosa passagem. Libero arbitrum dicitur est facultas voluntas et rationis. Tomás de Aquino, Suma Teológica, livro 1, questão 83, artigos 3 e 4. Essa simples frase, além de mostrar o quão equidistante está Santo Tomás, tanto do intelectualismo como do voluntarismo,
revela uma verdade fundamental da antropologia tomista, a saber, não há nenhum ato propriamente humano que não proceda da inteligência e da vontade, do entendimento e da volição. Os atos não voluntários não são propriedade do homem, pois outros animais também os realizam. Somos, portanto, livres no ato de escolha, electione, que radica na vontade, sendo esta o apetite intelectivo do bem. Então, onde a vontade não impera o ato, né, informada pela inteligência, aquele ato não é propriamente humano, é um ato de homem, mas não um ato propriamente humano. Há uma distinção. O macaco se coça, eu me coço. Coçar-se não é uma propriedade da natureza humana. Né? O próprio aqui é um dos 5 predicáveis aristotélicos. Né? Ou seja, o próprio é aquilo, na definição de Aristóteles, no livro dos Tópicos, é aquilo que, sem ser a essência, refere-se a ela de maneira absoluta. Né? Ele não é a essência, porque a essência da alma não são as suas propriedades. Tá? Ela transcende as propriedades. Mas o próprio emana da essência necessariamente. Então, é propriamente humano entender e querer. Todas as demais ações propriamente humanas são, vamos dizer assim, informadas por essas potências superiores no exercício do seu ato. Né? Prossigamos. A doutrina pode ser, então, assim sintetizada. A vontade humana tem como objeto formal próprio o bem, em sentido geral, e sua propriedade essencial é a liberdade. Mas esta só pode ser exercida com relação aos bens particulares que se lhe apresentam. Com relação ao bem supremo e infinito, que é Deus, a vontade não é livre, no sentido de que, diante dele, possuindo-o em ato, ela não está em potência para não querê-lo. Agora, a outra potência, essa sim, a potência das potências da nossa alma, né? Aquilo que nos distingue, a ponto de São Tomás chegar a dizer claramente que a felicidade humana é um ato formal da inteligência. Não podemos ser felizes sem a inteligência. Uma felicidade sem corpórea, meramente corpórea, além de ser aporética, né, ela seria uma espécie de brutalização do homem. Né? Na posse efetiva dos bens reais, a partir dos atos da inteligência e da vontade, se eles não estão implicados, olha, nós nos transformamos em verdadeiros brutos. Não estamos mais no âmbito humano. Né? A inteligência, movimento de apreensão imaterial do bem. Estamos chegando bem ao fim. É bastante conhecida a etimologia da palavra intelecto. Intus legere. Legere ou legere? Me corrijam a prosódia. Seria legere ou legere? Legere. Legere? O Doutor Maia está falando legere. Vou colocar o Doutor Maia. Legere. Então, intus legere. Ih, rapaz, olha o que eu fiz aqui. Barrinha, alguma coisa. Viu como é que nós estamos contingenciados pela matéria? A prova aqui, mais uma. Matéria às vezes atrapalha. 75% dos nossos problemas vêm do corpo. Eu cheguei a essa conclusão. É bastante conhecida a etimologia da palavra intelecto. Intus legere. Ler por dentro. Ela indica que a inteligência é algo capaz de ir além da superfície das coisas, descortinar-lhes as essências, as causas, a finalidade. Em sentido próprio, a inteligência é potência para a apreensão imaterial da forma de todos os entes. É, da linguagem da gnosiologia aristotélico-tomista, potência para os inteligíveis. Neste contexto, não é ocioso salientar que as coisas são inteligíveis na exata medida em que tem ser, pois o não ser é ininteligível. E a inteligibilidade tem raiz na forma dos entes. A forma é, pois, princípio de operação e também de inteligibilidade. Algo absolutamente amorfo não é inteligível. Para entender, eu preciso de alguma forma, e a forma aqui não é o invólucro material, é também invólucro material, mas assim, é a apreensão da essência. Né? É essa essência do ente que nos chega pela simples apreensão. Né? Nós não somos constituídos de forma tal que ao olhar uma cadeira, imaginemos que tem Saci Pererê. Né? Ou seja, nós temos essa, não é intuição, mas a apreensão. Há uma concomitância. Depois que você adquire a forma pela inteligência, eu já sei o conceito de cadeira. A próxima vez que eu olhar uma cadeira, concomitantemente, eu já sei que se trata de cadeira, e não de um elefante. A professora Tia Maria não sabe o que é um Saci Pererê. Depois eu explico, ele é um personagem da mitologia brasileira. Um tipinho muito sem vergonha. Em sentido próprio,
Não, neste contexto não é ocioso salientar que as coisas são inteligíveis na exata medida em que tem ser, pois o não ser é ininteligível e a inteligibilidade tem raiz na forma. Né? Isso significa o seguinte: pela forma substancial os entes operam e pela operação conhecemos as suas essências, embora jamais as esgotemos, dada a natureza débil da nossa inteligência, comparada à de Deus e a dos anjos. Né? Além do fato de as coisas terem em si algo da inesgotabilidade do próprio ser subsistente, de onde provém, razão pela qual, por mais que conheçamos as coisas, o conhecimento não se esgota, pois para esgotar-se, precisaríamos conhecer a causa causável de todas elas perfeitamente, Deus. Isso significa o seguinte: várias premissas implicadas aí. Primeiro, diz Santo Tomás de Aquino, a verdade é inesgotável para nós nesta vida. Eu não esgoto a inteligibilidade de nenhum ente. Nada. Porque por mais que eu conheça a sua causa eficiente, a sua causa instrumental, a sua causa final, a causa formal, etc., o conjunto de causas que resultaram naquele ente, escapa nessa intelecção toda a série de causas essencialmente ordenadas. Por exemplo, eu não sei por que Deus fez aquela essência gatesca, essência simiesca. Né? Nunca esse conhecimento nesta vida vai ser perfeito. Nós só poderemos conhecer perfeitamente todas as coisas contemplando a causa de todas elas. Ou seja, conhecendo a visão enfática, né? Ou seja, vendo face a face a Deus. Então, no céu, os bem-aventurados terão conhecimento perfeito de todas as coisas, como os anjos têm de todas as coisas no plano natural. Né? Por isso, São Paulo diz que seremos como anjos, de alguma maneira. Né? Ou seja, ali não tem erro. Eu só posso ter erro, porque mesmo na visão beatífica da essência divina, tem uma coisa que vai continuar desconhecida para a minha inteligência. O que Deus é em si mesmo. Eu vou olhá-lo, mas não vou compreendê-lo em si mesmo, porque aquilo que é de per si infinito só pode ser conhecido por intelecto com potências absolutamente infinitas, né? E a inteligibilidade de Deus é inesgotável, porque é tão inesgotável quanto o seu ser. Ou seja, por mais que conheçamos de Deus, haverá um infinito por conhecer. Olha que maravilha. O céu, provavelmente no céu, a única ciência que vigorará será a teologia. Mais aspectos da essência divina, porque as coisas naturais já saberemos perfeitamente. Né? Ou seja, vai ser um estudo sobre o sobrenatural. Né? Cada vez mais. E maravilhamento constante. É mais ou menos dizer um assombro. A alma vai estar no estado de gozo, vai compreender a ordem da providência, enfim. Né? É para lá que todos queremos ou deveríamos querer ir. Né? Alguns se esforçam para não ir, o Federico. Deus. A este respeito é especiosa a frase de Santo Tomás de Aquino. Olha essa frase, minha gente, em seu comentário ao credo. Nenhum filósofo jamais conseguiu investigar perfeitamente sequer a natureza de uma mosca. Ou seja, nenhum filósofo esgotou sequer a natureza de uma mosca. Certo? Porque nisso nosso ex habeo deberis quod nullus filósofos possuem unquam perfecta investigare natura unis moscae. Ou seja, não sou eu quem está dizendo, é o doutor comum. No mínimo a gente para pensar. Ou seja, por mais que conheçamos as verdades, ainda há um infinito por conhecer. Nesta vida, então, nós não vamos conhecer nem 1/1000 daquilo que nossa potência pode conhecer hoje, aqui e agora. Por isso que é bom ter muitos na espécie humana, né? Porque um só indivíduo não é capaz de atualizar todas as potências da espécie. É bom que haja outros que ajudam nesse espelho de perfeições a ver coisas maravilhosas. É bom ter havido Barra, é bom ter havido Santo Tomás de Aquino, é bom ter havido outras pessoas que atualizaram potências ou levaram as últimas consequências de outras coisas que eu não realizei. Isso é um espelho de perfeição para mim. Então, para acabando, hein? No contexto do presente tema, interessa-nos apenas destacar duas características próprias do intelecto humano, que receberam a seguinte terminologia do Aquinas, herdada da teoria do conhecimento de Aristóteles: intelecto possível e intelecto agente, ao qual fiz referência já. Tomás de Aquino, que coisa que eu fiz aqui, em diferentes passagens de sua obra, começa abordando primeiramente o intelecto divino, antes de referir-se ao humano, sendo a nota distintiva da inteligência divina ser ato puro, sem mescla de nenhuma potência passiva. Ou seja, num só ato... Desculpa, gente. Peraí. Como é que eu chego para... A matéria me atrapalha muito.
Num só ato, Deus contém em si todos os inteligíveis da ordem do ser. Conhecendo-se perfeitamente, ele conhece o que é, o que foi, o que era, o que será e também o que seria. São os futuros contingentes. Deus, portanto, não está em potência para conhecer nada do que já conhece, além do que já conhece, pois isto demarcaria uma imperfeição no seu ser, pois conhecer algo novo é, de alguma forma, receber uma perfeição. E sendo ele homem perfeito, não há nenhuma nova perfeição que possa adquirir. Deus conhece perfeitamente as coisas antes mesmo de elas serem. Conhece as suas essências, os seus fins, as suas substâncias e respectivos acidentes. Conhece a matéria de que são feitas, a forma que as especifica, o seu modo de operar, como e quando operam, quais os desvios necessários a que estão sujeitas numa ordem de causalidade acidental, per accident, aonde vão chegar em uma ordem de causalidade necessária, per se, etc. Há várias outras características da inteligência divina, mas estas bastam para o tema em foco. E como também não é o caso de abordar aqui as características do intelecto dos anjos, segundo o doutor comum, passemos ao humano. Pois muito bem, a inteligência humana está inicialmente em potência para entender tudo. Em termos simples, logo que o corpo humano é animado, ou seja, recebe a sua forma substancial, que é a alma, a inteligência é tábula rasa, vazia, ainda não preenchida por nenhum conteúdo inteligível. Começamos a vida, por assim dizer, com a inteligência zerada. Ora, como é fato insofismável que transitamos da potência ao ato conhecendo o que antes não conhecíamos, isto indica também haver nessa forma imaterial um poder ativo. Assim, a potência para os inteligíveis chamará Santo Tomás de intelecto possível e ao ato de apossar-se imaterialmente deles, intelecto agente. Isso aqui é uma terminologia dada, obviamente, da teoria do conhecimento de Aristóteles. Não trataremos nesta comunicação do modo da apreensão imaterial dos entes pela inteligência humana, mas registrem-se apenas algumas de suas características. A primeira, ela é por abstração. Isto quer dizer que chegamos ao conhecimento da essência dos entes, abstraindo-lhes as quididades materiais. Diz o Akhenaten, a essência das coisas materiais, abstraída de suas notas individuantes, quiritas rei materiais abstratas a notas individuantibus, é o objeto próprio do conhecimento humano. Em suma, conhecemos o universal por meio do particular, o necessário por meio do contingente ou acidental, o imaterial por meio do material, o inteligível por meio do sensível. E aqui chegamos à segunda característica do humano modo de conhecer. Ele é por raciocínio. Assim, alcançamos a verdade, que é uma certa adequação entre a inteligência e as coisas, não num flash intuitivo, mas aos poucos, raciocinando, elaborando premissas e delas extraindo corolários necessários. Por isso, com muita dificuldade, a inteligência humana vai assimilando os conceitos das coisas, descobrindo-lhes as essências, ou, como se disse acima, a sua forma inteligível. A história do tomismo legou-nos uma imensa bibliografia a respeito da teoria do conhecimento de Santo Tomás de Aquino, apontando inúmeras características do modo de chegar à verdade, assim como o que seriam as instâncias especulativa e prática do intelecto humano. Não é possível fazer referência a todos esses aspectos aqui, mas o que foi dito basta para concluir ao modo de síntese. O intelecto é a faculdade precípua da alma humana, intrinsecamente espiritual. Uma forma imaterial finita, aberta ao infinito. Finita em ato, porque composta de essência e ser, sendo a essência o limite do seu ato de ser, e infinita em potência, porque é capaz de assimilar todos os inteligíveis na ordem do ser. Só um parênteses aqui, antes de passar para a cereja do bolo, que é porque que mas isso fere a suscetibilidade muito langorosa, melosa dos dias atuais, que acha que nem mesmo, você sabe que assim, a oração pela salvação de outras almas não pode ser causa eficiente dessa salvação. Deus quer que nós compartilhemos, pedindo a graça aos outros, pedindo a nós mesmos, mas acontece, meu nome, já está decidido, porque ele está fora do tempo. Nós não temos, para isso tem que chegar lá no tema do tempo e da eternidade. Deus está fora do tempo, por um decreto inamovível, divino, perfeito, eterno, imutável. Deus já decidiu quem se salvará. Agora, por que ele teve essa direção especial por uns e não por outros? É um mistério. Saberemos no dia do final.
Então, eu só acrescentaria que essa é uma ponta do mistério. É uma então, ponta. no mesmo lugar da Suma Teológica que Santo Tomás diz isso, diz: mas diz São Pedro em sua epístola: façam boas obras para que se cumpra a predestinação. Claro, ou seja, porque senão perfeito. Cuidado com certo luteranismo. Sim, não, para não cair, não. O Santo Tomás é um equilíbrio, ele não chega nem a isso nem aquilo, mas de qualquer maneira, essa premissa de que já está decidido, né, reze, até porque tem uma questão na Suma sobre a predestinação, que é extraordinária. Santo Tomás começa dizendo o seguinte: olha só, antes de falar de predestinação, temos que saber o que é destinação. Olha que filósofo. Tem que saber o que é destinar, tem que saber o que é predestinar. Aí ele usou o exemplo do arqueiro. Né? Destinar é levar o ente ao fim conscientemente. Né? Ou seja, só que nesta destinação, o arqueiro aponta o alvo. Ele destinou a flecha ao alvo. Se não se cumpre a destinação, não significa que a destinação deixou de existir. Que a destinação foi essa intenção do arqueiro de levar a flecha ao alvo. Ele errou o alvo. O que você quer dizer com isso? A predestinação sempre se cumpre. Quando os homens não se salvam, não é por culpa de Deus. Né? Senão a gente cai também. Tem várias pontas aí de heresia. Né? Mas Deus não deixa de predestinar quem ele predestinou. Né? E aliás, se não se cumpre a predestinação, que na verdade ela não existiu. Né? Existe a reprovação. Mas esse é um tema assim, que é tão complicado que o padre Garrido Lagrange dizia: os padres não devem falar sobre isso nas homilias. Né? Por prudência. Por prudência, porque muitos fiéis podem entender mal. Exatamente, ó, vai ter uma má interpretação. Então, isso é um tema para teologia. Para o seminário. Não fale sobre isso muito sobre os fiéis, não pode fundir a cabeça dos pobrezinhos e às vezes o sujeito está numa situação de ignorância mais ou menos culpável, vai piorar a situação. Então, por prudência, por não abordá-lo. Para fechar aqui tudo que foi dito. A origem da alma. Arroladas algumas das principais características da alma humana, chega-se à questão capital. De onde ela provém? Seria ela um produto, uma consequência natural da concepção, como ocorre com os animais irracionais? A argumentação aqui segue a seguinte linha. Perdão. O que é independente da matéria em seus atos próprios não pode provir dela. Ora, o intelecto humano, no ato de conhecer, é independente das potências sensitivas, incluídas aqui as vegetativas, no caso as neurológicas, cerebrais. Tá? Logo, ele não pode ser gerado naturalmente pela concepção. Ou seja, tudo aquilo que para operar e para ser não depende da matéria não pode provir dela de maneira alguma. Né? É óbvio aqui que um materialista pode dizer: não, você tira o cérebro, o cara não vai pensar. É óbvio, o cérebro é uma causa instrumental. Do mesmo jeito que o meu pé pode ser uma causa instrumental do caminhar. Eu posso caminhar ou não. No ato de entender, não é eu ter cérebro que vai definir o entendimento ou não. Se fosse assim, o cérebro seria uma causa eficiente necessária, atualizável totalmente. Nós seríamos quase como anjos. Então, o cérebro e as suas funções estão para o ato propriamente humano de entender como um mero substrato físico, como mera causa instrumental. Não, senão a gente cai no materialismo tremendo. E o cérebro tem potências vegetativas. Na verdade, assim, aquelas relações dos neurônios são relações conseguidas, é uma espécie de somativação de um ato espiritual. O cérebro tem uma consequência derivativa do ato espiritual. Senão a gente cai no contrário. Cai numa espécie de materialismo. Então, assim, no ato do entendimento, o cérebro não joga papel nenhum. O entender é imaterial. Portanto, o que não depende da matéria para operar e para ser, não pode provir dela. Como diz para Santo Tomás aqui, a alma intelectiva, devido à sua natureza espiritual e imaterial, não pode ser produto de uma preexistente substância material, ou seja, da união do óvulo com o espermatozoide, pois no plano ontológico, o que é de grau inferior não tem potência para gerar o superior, e também não pode ser produto de uma preexistente substância espiritual do mesmo grau ontológico, ou seja, que possua a mesma essência, pois a substância espiritual, sendo una e imaterial, não se transmuta em outra. E nem de uma substância espiritual superior como a dos anjos, que não tem nenhuma parte com a matéria, pelo mesmo motivo do argumento anterior. Algo imaterial não pode perder a unidade, pois é de per si intercomponível e não multiplicável, só podendo haver muitos indivíduos na mesma espécie, onde há o princípio material de individuação. Logo, a alma só pode receber o ser por criação. Isto só cabe ao próprio ser subsistente
Deus. Conforme Suma Teológica, livro 1, questão 90, artigos 2 e 3. Em resumo, a alma racional é criada diretamente por Deus e infundida no corpo humano. Né? Botei uma observação aqui, porque lá em cima, no início da palestra, lembra que eu disse aqui que para Platão a alma não pode nascer do corpo? Você vê que Platão teve boas intuições. Né? É óbvio assim, que como ele não venceu as aporias da cisão entre o mundo do supralulânio das ideias e o mundo da metex, da mescla, né? Ele não conseguiu resolver intuições, entre aspas, boas que ele tinha tido. A alma, né, não pode provir de algo que é inferior a ela. No plano ontológico, o mais é o menos. E a alma vai para aquele corpo, Deus que escolhe. Não, a alma humana... Que alma vai para qual corpo? Não, a alma... Não, esquece a personalidade da alma. Não estamos ainda nesse... Deus infunde a alma como princípio de todas as ações humanas. Né? Agora, essa alma, é óbvio que ela vai ter também uma têmpera, um temperamento, um caráter, etc., também com alguma raiz na matéria. Né? Por quê? A matéria influencia também. Você pode... A matéria influencia, chega a influenciar, inclusive, a vontade, mas indiretamente. São Tomás chega a dizer que os astros podem influenciar a vontade, mas indiretamente. Porque pode o calor muito grande pode predispor você a uma irritação, e, portanto, você irritado não vai conseguir compreender algo de abstração superior. Deus infunde a matéria, a alma, enquanto forma humana, princípio de movimento daquele corpo. Mas não é, não, isso aqui é o Ricardo. O Ricardo vai construir sua história, senão não teríamos liberdade. Né? Você, de alguma maneira, aliás, de maneira absoluta, é responsável pelos seus atos. Se a gente se perde em sã teologia, né, Dr. Tomás? A culpa é nossa. Se salva é por graça de Deus. Agora, temos a possibilidade, a potência para todos os inteligíveis. Por isso, para encerrar, que era o comentário final que eu ia fazer, se a gente... Porque nem todos têm nem a tendência, a capacidade, a possibilidade de ter um entendimento desses graus de abstração metafísica. Esse é até um dos argumentos que Santo Tomás usa para a conveniência da revelação. Todos poderiam saber pela razão, tem potência para saber que Deus é. Mas, se não houvesse a revelação, poucos saberiam. Ademais, a revelação mostra várias coisas da vontade de Deus, do que Ele quer para nós, etc. Agora, que temos essa potência e, infelizmente, a defraudamos na nossa vida, muitas vezes por paixões, porque nessas relações entre a inteligência e a vontade, é óbvio assim, que a gente tem um objeto próprio, cada uma delas, o objeto próprio da inteligência é a verdade, o da vontade é o bem, mas temos um só fim último, que é Deus mesmo. Agora, aqui e agora, nós podemos usar, e devemos, temos dever moral de usar essas potências para o bem. Santo Agostinho dizia: queres ver como que a mentira é ruim? Enquanto a mentira é ruim, todo mentiroso detesta que lhe contem a mais ínfima lorota. Santo Agostinho tem dois livros: De Mendaço e Contra Mendaço. Sobre a mentira e contra a mentira. São duas obras-primas, opúsculozinho. E ele vai com um comentário assim, muito simplório, mas olha só que maravilha. A mentira é um ato dito contra a mente, contra a natureza da mente. É mentira. É um ato. A mente de Santo Agostinho, ao expandir, se depara-se com a verdade. É o movimento natural dela. Mentir é sempre uma forma canhestra de impertigar a alma para ela não cumprir o seu movimento natural. Daí a teoria da restrição mental, que pode ser lícita quando lata, se alguém quer saber se é alguma coisa da sua intimidade, você não tem obrigação de dizer, mas ela pode ser ilícita quando estrita com relação a coisas, como, por exemplo, a impugnação da verdade. Agora, nós temos a potência para a verdade, temos a potência para o bem, mas nesta vida, como católicos, sabemos que só realizaremos o melhor sob o influxo da graça. Então, gente, muito obrigado. Vamos partir aí para o almoço, debaixo de chuva, e depois a gente volta para a tarde, que o Guilherme vai falar sobre a imortalidade da alma. Um abraço.